Olá, eu sou a professora Sandra Costa, sou consultora técnica da MMO, e o objetivo nosso de estarmos aqui é para conversarmos sobre uma tecnologia que cada vez mais tem avançado aqui no Brasil, né, que é a tecnologia do eletrocautério. Então, nós vamos conversar aqui, eu vou apresentar para vocês como que funciona essa tecnologia através do equipamento New Skin. Então, pessoal, vamos lá. A tecnologia do eletrocautério, ela pode ser utilizada em tratamentos estéticos faciais e também tratamentos estéticos corporais. A gente pode notar que hoje, né, aqui onde eu vou compartilhar com vocês aqui a minha aula, né, para a gente entender qual é a diversidade que a gente pode ter nos tratamentos estéticos. Na verdade, existe uma diversidade, uma praticidade, porque de acordo com o tipo de ponteira que a gente utiliza, de acordo com como que a gente direciona o tratamento, nós podemos usar essa tecnologia em diversos tratamentos diferenciados dentro da clínica. Principalmente quando a gente pensa no New Skin, que ele é um equipamento de eletrocautério com fototerapia na mesma plataforma. Então, a gente pode, de fato, utilizar tanto o cautério como a fototerapia de uma forma associada, em conjunto, ou podemos usá-los também de forma separada. Então, eu posso colocar, por exemplo, a fototerapia em outros tratamentos dentro do ambiente clínico para potencializar os diversos tratamentos que a gente faz. Então, isso com certeza torna um investimento que pode nos trazer um retorno muito rápido, tá? Mas a gente precisa entender aqui o que seria, na verdade, o eletrocautério. Então, eletrocautério, ele vem do princípio ou do termo, da ideia da eletrocirurgia. Então, ele se refere à passagem da corrente elétrica de uma forma alternada, né, de alta frequência, que vai passar através do tecido para atingir uma situação cirúrgica específica. No caso da eletrocirurgia, há uma produção de calor, vai acontecer um dano na pele, né, que vai gerar o efeito que o médico quer, por exemplo, corte do tecido através dessa tecnologia. Então, na eletrocirurgia, a corrente, ela vai fluir através de um eletrodo até que ele promova esse corte do tecido para que ocorra ali a eletrocoagulação ali e o médico possa atuar ali nesse processo cirúrgico. Já quando a gente está falando do eletrocautério que a gente utiliza em ambiente clínico, ele difere dessa eletrocirurgia, por quê? Porque essa corrente elétrica, ela aquece a ponteira que a gente vai utilizar, né, para poder fazer esse eletrocautério, e aí sim ela é aplicada no tecido. Então, esse calor, ele não é gerado em tecidos profundos, é um calor que ele é gerado apenas na superfície da pele. Por isso que é uma tecnologia que a gente pode utilizar para os procedimentos estéticos. Então, o eletrocautério, ele usa o princípio da corrente elétrica pensando num bisturi, mas ele não é uma corrente elétrica que vai promover um corte no tecido. Na verdade, ele vai atuar apenas na superfície. Por isso que vários tratamentos estéticos, eles estão adequados, né, para usar essa tecnologia. E, na verdade, a gente também, como profissional, pode controlar essa quantidade de energia de acordo com o tipo de ponteira que a gente utiliza. Por exemplo, como vocês estão vendo aqui, ó, essas ponteiras maiores são ponteiras que elas dissipam bem essa energia. Então, a quantidade de energia que chega no tecido, ela não é uma quantidade de energia que vai provocar uma lesão mais profunda. Já quando a gente trabalha com as ponteiras menores, o que acontece? Eu concentro essa energia na ponteira e aí essa ponteira, ela vai promover ali uma lesão maior no tecido. Então, nós também conseguimos fazer a distribuição dessa energia de acordo com o tipo de ponteira, para que eu possa colocar naquela pele, avaliando o tipo de pele, ali, então, eu fazer a lesão adequada para aquela pele, né? É uma tecnologia que hoje no mercado muitas pessoas às vezes conhecem como jato de plasma. Mas aí a gente precisaria entender um pouquinho essa diferença, né? O plasma, na verdade, ele é considerado o quarto estado da matéria. Em física, ele é similar a um gás. Então, como que acontece? Eu tenho o estado
da matéria sólido, líquido e gasoso. O superaquecimento do gás, ele pode gerar o plasma. Por quê? Porque ocorre uma ionização dessas partículas. É uma tecnologia que já é usada, por exemplo, nas lâmpadas plasmáticas, TV de plasma, né? Só que quando a gente trabalha a corrente elétrica fazendo o processo que a gente chama de fulguração, ou seja, quando eu tento fazer um faiscamento dessa corrente elétrica, então o que ocorre? Essa descarga da energia, ela consegue fazer uma ionização do ar, ou seja, o ar que está entre a nossa pele e a ponteira do equipamento. E aí, ali, conduzindo, ionizando esse ar, gera a faísca. E quando a gente gera esse faiscamento, então aquilo ali se torna como se fosse um plasma, né? Então, por isso que essa tecnologia, ela acabou ficando muito conhecida como jato de plasma. Então, mas só que o plasma, ele necessita desse gás aí para que ele seja condutor dessa corrente. Quando a gente fala de eletrocautério, isso não acontece. A gente não precisa de um gás como condutor, como o caso do plasma, tá? Então, existe essa diferença entre as duas tecnologias, embora que a gente consegue trabalhar as mesmas disfunções com as duas tecnologias. Então, o eletrocautério, ele tem uma aplicabilidade para vários tratamentos em ambientes estéticos. Por exemplo, com a despigmentação da pele. A despigmentação da pele é um dos fatores que a gente consegue trabalhar com o eletrocautério. Duas situações são importantes a gente avaliar quando a gente fala de despigmentação da pele. Uma delas é a micropigmentação. A micropigmentação é quando eu faço o depósito de um pigmento na superfície da pele. E aí, por algum motivo, esse pigmento depositado, ele não é não ficou de uma forma correta, eu quero remover esse pigmento, então a gente usa a tecnologia do eletrocautério para promover uma lesão aonde eu tenho o excesso do pigmento ou onde o pigmento foi colocado, depositado de uma forma irregular, e aí vai formar ali uma crosta, essa crosta ela vai cair e tirando ali parte desse pigmento. Então, quando a gente fala de micropigmentação, essa tecnologia ela é muito bem usada em micropigmentações mais atuais. Quando a gente fala, por exemplo, de uma tatuagem, aí eu já não tenho o mesmo efeito. Por que que não? Porque na tatuagem, esse pigmento que é depositado, ele já é depositado em camadas mais profundas. Seria uma situação para ficar permanente ali na pele. Então, para que eu consiga remover um pigmento que está depositado em camada muito profunda da pele, eu teria que fazer uma lesão muito grande, da qual vai gerar um processo inflamatório intenso, e aí não seria a tecnologia correta, né? Então, eu correria alguns riscos aí da gente ter intercorrências. Então, a despigmentação da pele quando ocorre micropigmentação, ela é eficiente nas micropigmentações mais recentes, né, pigmentos à base de água, pigmentos depositados em camadas superficiais. Então, o profissional que vai fazer a despigmentação da micropigmentação precisa ter uma orientação bem dada com relação ao tipo de pigmento, tempo do pigmento, que isso influencia nos resultados do tratamento. Já quando a gente fala de despigmentação da pele por pigmentos endógenos, que a gente diz, ou seja, pigmentos que nós mesmos produzimos, então, a gente também tem algumas limitações. A nossa pele normalmente produz a pigmentação quando ocorre uma irregularidade no nosso meio celular, como é o caso que acontece no melanócito, por exemplo. Então, a melanina é a substância que vai gerar a pigmentação, mas existe uma célula que está produzindo essa melanina, chamada melanócito. Então, quando ocorre manchas que são decorrentes, por exemplo, de um processo inflamatório, ou manchas, como é o caso do melasma, que é uma mancha muito sensível ao calor, é uma mancha muito sensível à inflamação. Então, essas manchas, elas não têm indicação para eletrocautério. Mas quando a gente fala de uma mancha senil, por exemplo, que são essas manchas do envelhecimento, ou manchas transitórias, que são manchas solares, então aí eu já tenho lá uma indicação eficiente para a gente estar utilizando o eletrocautério. Então, quando a gente fala de mancha, gente, a gente precisa ter uma avaliação profunda dessa mancha.
Então, vamos pensar assim: se eu tenho uma pigmentação da pele que ela foi gerada por um processo inflamatório, como, por exemplo, acontece no caso de uma acne, a pessoa teve uma acne, a acne foi tratada, foi curada, mas ficou ali uma mancha que a gente chama de pigmentação pós-inflamatória. Então, ficou ali uma mancha na pele. Aí, nesse caso, o eletrocautério não tem indicação. Por quê? Porque para mim tirar essa mancha, eu vou gerar outra inflamação. Então, se eu já sei que aquela pessoa, ela tem a tendência de pigmentar a pele justamente por processos inflamatórios, então a própria pessoa tem uma contraindicação a essa técnica. Então, é assim que o profissional ele tem que buscar essa avaliação da pele, tá? Mas existe uma eficiência bem grande da tecnologia quando a gente joga essa tecnologia, trabalha ela na disfunção correta, né? Então, para mancha senil, para mancha solar, ela tem um bom resultado. Mas já quando a gente aplica no melasma, numa pigmentação inflamatória, então a gente já não tem ali o mesmo resultado. Uma outra situação do eletrocautério que é bastante eficiente é quando a gente trabalha com peeling elétrico. O peeling elétrico é uma modalidade que tem muita amplitude dentro da estética. A gente pode trabalhar esse aspecto do peeling quando a gente pensa numa renovação celular. Então, através do tipo de ponteiras, ponteiras maiores que a gente vai fazendo um modo varredura, vai trabalhando uma varredura na superfície da pele, a gente vai removendo essas células superficiais, células mortas que estão na superfície da pele, e aí a gente promove um afinamento e células novas vão para a superfície. Isso já promove ali um rejuvenescimento na pele. A gente pode usar essa tecnologia para combinar vários tratamentos. Eu posso usar isso, por exemplo, no procedimento de limpeza de pele, posso usar isso, por exemplo, no processo de renovação celular, onde eu quero aumentar a permeação dos ativos que eu vou usar no meu tratamento, né? Então, existe ali uma combinação de tratamentos que eu posso fazer utilizando o peeling elétrico como um preparo da pele. Inclusive, ele pode ser o preparo da pele para que eu possa fazer um pontilhado, por exemplo, um lifting de pálpebras. Eu vou mostrar um pouquinho isso mais à frente para vocês. E também a tecnologia é muito bem utilizada, eu, do meu ponto de vista, né, com esse trabalho, é o melhor da técnica, que é no rejuvenescimento, aonde a gente pode trabalhar as linhas de expressão, flacidez da pele, efeito lifting, através dessa tecnologia do eletrocautério, né? Então, são várias modalidades que a gente pode ter, são vários tratamentos que a gente pode fazer, desde que a gente consiga fazer uma avaliação para direcionar esse tratamento para a condição correta. Qual é o principal cuidado que o profissional tem que ter quando vai trabalhar com eletrocautério? É as diferenças das peles, né? A gente, aqui no Brasil principalmente, a gente tem as diferenças, né, raciais, né? Existe uma miscigenação racial muito grande, e isso às vezes torna a pele uma pele mais sensível, às vezes uma pele com tendência à pigmentação, e isso não tem a ver com a técnica em si, tem a ver com o tipo de pele, e aí é onde o profissional ele tem que avaliar. Algumas coisas também têm que ser vistas, como por exemplo, além da origem racial, por exemplo, a estação do ano. Agora, nesse momento que eu estou gravando aqui com vocês, a gente está atravessando o inverno. Então, no inverno, a pele fica mais ressecada, a pele fica mais desidratada. Então, nessa fase, há a possibilidade da pele ficar mais sensível. Apesar de ser uma época onde a gente consegue trabalhar tratamentos mais agressivos, na contrapartida, a gente tem que a condição da pele se torna sensível em função da desidratação. Já quando a gente chega no calor, a gente tem o efeito do calor, que é o próprio verão, né, a temperatura mais alta, e numa temperatura mais alta as peles tendem a pigmentar, existe também uma produção maior da oleosidade. Então, essa situação, por exemplo, tem que ser ponto de avaliação do profissional, para que ele possa preparar essa pele de acordo com a estação do ano, a fase que está, para que eu obtenha o melhor resultado. Uma outra situação que o profissional também pode avaliar é o uso de medicação fotossensibilizante. Tem medicações que a pessoa toma que são fotossensíveis. Então, eu faço uma lesão na pele, aí a pessoa está tomando uma medicação fotossensível, ela sai no sol, por exemplo, e ela pode vir a pigmentar, ou a própria inflamação pode gerar pigmentação.
tá? Outra situação, tipos de pele, né? Pele seca, pele mista, pele oleosa. Para cada tipo de pele, a gente faz um preparo dessa pele diferente. Então, muitos fatores, eles são importantes antes da tomada de decisão do grau da lesão que eu vou causar. Isso, gente, é importante para vocês evitarem as intercorrências. E essas intercorrências, elas não acontecem só com o eletrocautério, elas podem acontecer com qualquer procedimento que a gente faça que tenha uma ação mais ablativa, que seja uma ação mais inflamatória, né? Então, nunca vocês dispensem uma anamnese bem feita. Uma ficha de avaliação onde vai conter tudo, com o que o seu cliente trabalha, qual é o tipo de alimentação que ele costuma ter, né? Porque essas coisas, elas podem interferir no resultado. E aí, então, você como profissional vai conseguir direcionar melhor, inclusive como que esse seu paciente, esse cliente, ele vai conseguir se tratar em casa. Para a efetividade do nosso trabalho, a gente tem, com certeza, aqui várias ponteiras. Então, o New Skin oferece 7 ponteiras diferentes. Cada ponteira, ela tem uma ação sobre o tecido e eu ainda posso controlar a quantidade de energia que eu vou dissipar nessas ponteiras. Esse material que eu estou mostrando aqui para vocês, essa tabela, por exemplo, ela está disponível no nosso caderno de protocolos. Esse caderno de protocolos está disponível no site da MMO para download. Lá você vai encontrar essa tabela para se orientar. A ponteira L, por exemplo, ela é uma ponteira que promove um peeling superficial. Eu consigo fazer preparo da pele para diversos tratamentos, como a limpeza de pele, rejuvenescimento, manchas, estrias. Como que eu vou fazer esse preparo? Eu vou iniciar higienizo a pele, né? E com a pele seca, sempre seca, gente, eu não posso colocar essa ponteira na pele junto com nenhum produto. Com a pele bem sequinha, eu vou fazer o movimento de varredura que eu vou mostrar um pouquinho à frente para vocês. E aí a gente vai promover ali uma estimulação da renovação celular, tirando da superfície da pele as células que estão mortas, né, as células que já estão em processo ali de descamação, mas também a gente vai promover um aumento da circulação através dessa corrente elétrica. Quando eu aumento a circulação, eu aumento a oxigenação e aumento a nutrição da pele. Isso faz a diferença nos nossos tratamentos. Então, se eu vou usar um ativo, esse ativo ele vai absorver muito mais, eu vou conseguir um efeito mais efetivo desse ativo. Então, é uma ponteira que eu posso trabalhar modo varredura ou modo pontual. Assim, eu tenho a ponteira C, ó. Também vai promover um lifting, um peeling superficial. Também posso usar como preparo de pele, mas como ela é uma ponteira que ela tem esse formato mais arredondado, eu consigo usar ela, por exemplo, para trabalhar a área dos olhos, ao redor da boca, né? Então, eu consigo fazer tratamentos como olheiras, rejuvenescimento, pode ser usado em todos os fototipos, isso é importante, gente. A ponteira L, a ponteira C e a ponteira G são ponteiras que eu não tenho restrição de fototipo. O que é isso? Eu não tenho restrição à cor da pele. Eu posso usar desde as peles mais brancas, mais claras, até as peles morenas a negras, porque eu não vou ter ali um processo inflamatório intenso que pode me gerar uma pigmentação. Por isso que essas ponteiras, elas podem ser usadas mais vezes, né? E pode ser associada a mais tratamentos, tá? Então, essas 3 ponteiras, elas não têm restrição porque não promovem um processo inflamatório mais intenso. Já quando a gente passa a ponteira, por exemplo, M, ela já é uma ponteira onde eu já, nessa ponta aqui, ó, eu consigo colocar um pouco mais de energia. Então, eu vou também, eu posso trabalhar o modo varredura, posso trabalhar o modo pontual, mas ela vai estimular a circulação, a oxigenação, mas eu já estou concentrando mais energia e ali eu posso promover ali já um efeito inflamatório maior do que as ponteiras anteriores. E aí a gente tem aqui, ó, a ponteira P, a ponteira PP e a XP. Essas 3 ponteiras, elas já são destinadas a fazer uma cauterização mais profunda. Então, com elas, a gente não trabalha modo varredura jamais. Então, perceba que nessa própria tabela, ela já define para vocês qual é o caminho que eu posso tomar com cada ponteira. Então, a ponteira P,
PP e XP, eu só trabalho o modo pontual, ou seja, eu vou pontilhando, né, encostando e tirando essa ponteira da pele conforme eu vou trabalhando, tá? E aí, essas ponteiras, elas vão promover, sim, um processo inflamatório. De acordo com a ponteira, esse processo inflamatório, ele pode ser maior ou menor. Então, a ponteira P, por exemplo, eu tenho a indução da inflamação, mas é mais superficial, ela é mais leve. Se eu colocar a PP, ela já vai superficial, mas um pouquinho mais profundo. E na XP, eu tenho superficial também, mas eu já tenho ali uma lesão mais intensa. De acordo com o tipo de pele, de acordo com a sensibilidade, de acordo com o grau da flacidez, o profissional ele vai escolher qual dessas 3 ponteiras vai se adequar ao procedimento que ele vai fazer. O que a gente precisa entender aqui é que essas 3 ponteiras, elas vão promover uma agressão. E essa agressão vai desencadear um processo inflamatório, e aí eu vou ter que usar essas ponteiras em intervalos maiores. Então, por exemplo, na ponteira L, na ponteira C, na ponteira G, eu consigo, por exemplo, fazer um trabalho até semanal, se for o caso. Mas nas ponteiras P, PP e XP, isso já não é possível. A gente já tem que dar um intervalo obedecendo esse processo inflamatório, porque é isso que faz essa diferença. Porque, gente, quando a gente promove uma inflamação, o que que acontece? Eu vou cair na chamada cascata inflamatória. Essa cascata inflamatória, ela tem um período para acontecer. Então, a gente usa o que a gente chama de terapia de reparo tecidual. Ou seja, o quê? Eu vou promover uma lesão na pele, eu vou promover uma inflamação, e a nossa própria pele, ela vai buscar o reparo, né? Ela vai buscar lá a condição de melhora daquela lesão. Então, é como se eu tivesse estragado uma parede, e aí eu vou lá e preciso chamar o pintor para pintar aquela parede que foi estragada. Então, é assim que acontece. Eu promovo uma lesão na superfície da pele, e aí a pele, ela entende que aquilo que a gente fez, aquela pele não pode mais ficar assim, então ela começa a trabalhar para reparar aquilo que foi estragado, tá? Então, é uma terapia de reparo tecidual, né? Então, a gente vai buscar um processo cicatricial para que ele ocorra de uma maneira tranquila, que a pele consiga fazer isso sem ter efeitos rebotes. Isso é importante, gente. Quando a gente busca a terapia de reparo, eu, profissional, preciso entender que aquela pele, ela está em condição de reparo de tecido, né? Então, o eletrocautério, ele vai promover essa lesão, essa lesão vai induzir esse processo inflamatório cicatricial, forçando a nossa pele a se autorreparar. Esse processo, ele segue essa sequência, ó. A primeira fase desse processo é chamado de injúria. A injúria é onde a sua pele, você promove a lesão e a pele entende que algo errado está acontecendo. Esse processo, ele gera edema, ardência, eritema, né? Então, a pele fica inchada, dolorida, né? Avermelhada. Então, esses processos, eles são comuns de acontecer, por quê? Porque a gente entra nessa fase da injúria. Essa fase, ela dura em média 48 horas. Então, dependendo da pessoa, dependendo da condição daquela pele, então, às vezes, 24 horas a pessoa já não está mais inchada, já não está mais ardendo. Tem pessoas que ficam 2 dias, de fato, com a pele ardendo, avermelhada. Então, esse processo, você, profissional, precisa orientar o seu cliente, que nesse período é natural, é normal que a pele vai ficar com esse efeito colateral, né? Porque eu estou no processo da injúria. Normalmente, depois de 48 horas, esse processo começa a se reverter. Então, a pele já não está mais inchada, aí já não existe mais ardência, e a pele entra nessa fase aqui, ó, chamada fase proliferativa. O que é essa fase proliferativa? É aquilo que a nossa pele vai fazer para restaurar o que foi perdido. Então, começa-se ali a produção do colágeno, começa-se ali a produção da queratina que a gente tirou, do processo de proteção da nossa pele. Então, todo esse processo que a pele vai fazer para reparar o que foi perdido, ele vai acontecer aqui dentro desse período que dura em média 15 dias. Então, durante em média 15 dias, a sua pele ela vai estar ainda produzindo colágeno, produzindo elastina. Esse período é importante que o cliente tenha a orientação
de suprir a necessidade nutricional da pele. Por quê? Porque as suas células, ela vai buscar tudo o que ela precisa para poder recompor. Então, se você quer uma produção de colágeno melhor, daquela pele, se você quer que essa pele não tenha manchas, não tenha uma pigmentação pós-inflamatória, então esse é o momento de você colocar substâncias que a sua pele pode absorver para que ela tenha esse reparo tecidual de uma maneira tranquila. Que pode ser isso, Sandra? Olha, gente, pode ser uma vitamina C, pode ser aqueles ativos que são clareadores, né, como um ácido tranexâmico, por exemplo, que aí a pele ela vai entender, vai absorver esse processo e durante 15 dias ela vai metabolizar isso e o seu meio celular ele vai utilizar para que ele possa produzir, então, as substâncias boas, né? Então, eu falo vitamina C, mas pode ser os aminoácidos, hidratantes. Hidratante, gente, é fundamental. Hidratar a pele no pós-eletrocautério é fundamental, porque o eletrocautério, ele é uma técnica que ele queima a superfície da pele, ele gera um calor intenso que promove uma queimadura. Então, a pele, ela desidrata muito. Então, a hidratação é um dos fatores muito importantes que a gente tem que fazer no pós-procedimento. E depois desses 15 dias, a pele, ela entra numa fase chamada de maturação e remodelação. Então, o que acontece? Aquele colágeno que foi produzido, todas aquelas substâncias que foi produzida para promover o reparo do tecido, ela se estabiliza na nossa pele. E aí, então, a gente tem o resultado final do nosso tratamento. Então, a gente só consegue entender qual é o resultado final do nosso tratamento depois que a gente passa por essas 3 fases aqui, tá? A gente passa pela injúria, pela fase proliferativa e pela maturação desse colágeno, a remodelação desse colágeno. Então, na teoria, eu só poderia fazer novamente um outro procedimento depois de, em média, 21, 30 dias. Né? Depois de 30 dias, a pele terminou esse reparo do tecido, e aí eu poderia, então, pensar em fazer um novo eletrocautério ali naquele local. Mas fica bem entendido aqui, gente, que isso é uma média. Isso pode mudar muito de pessoa para pessoa, de tipos de pele. Tem pessoas que têm peles muito sensíveis, vascularização mais aumentada, e às vezes esse período precisa se estender por mais tempo, né? Então, como que o seu cliente cuida dessa pele em casa? Porque ele vai para casa com essa pele machucada. Como que ele vai cuidar dessa pele em casa? Isso é dever do profissional orientar, por exemplo, qual tipo de sabonete que ele vai usar, a pele estando com aquelas crostas, a pele estando com uma lesão, ele não pode usar água quente sobre a lesão, então tem que ter toda uma orientação. Essa orientação também vocês encontram nesse material que está para download no nosso site da MMO. Então, nesse material, que é o caderno de protocolos, no final dele, lá vai ter como que você pode orientar o seu cliente, o que ele não deve fazer, né? Porque às vezes, por exemplo, hoje é muito comum as pessoas terem animalzinho em casa, então a pessoa chega com a pele toda cheia de lesões, toda cauterizada, e aí às vezes pega um animal no colo. Então, essas coisas são cuidados que precisam ser orientados, porque pode contaminar essa região, né? E isso não é bom para o processo inflamatório, tá? Então, as orientações quanto aos cuidados com o home care é fundamental para o sucesso, né, dessa técnica, tá? Então, orientem o cliente, observem isso para que vocês não errem nesse sentido. E como o New Skin, ele tem na mesma plataforma a corrente do eletrocautério, para a gente promover essa cauterização, ele tem uma caneta de fototerapia que se utiliza do LED vermelho. Então, ali a aplicação do LED, gente, é fundamental logo em seguida que eu termino o eletrocautério. Terminou o eletrocautério, eu já faço a aplicação da luz. Para quê? Porque o objetivo da luz vermelha é acelerar o processo cicatricial. Muitas pessoas ficam preocupadas de aplicar a luz e falam, mas a luz vermelha tem uma ação anti-inflamatória. Gente, ela tem um controle, ela é uma luz que modula a inflamação. Ela não vai tirar aquela inflamação da qual você quer que surja ali um colágeno novo, mas ela vai modular essa inflamação, vai reduzir o edema, ela vai reduzir o eritema, né? E isso para o seu cliente, para o paciente, é conforto. Então, logo após a aplicação do eletrocautério,
é viável sim que a gente aplique a luz vermelha, né? Porque o nosso organismo, ele é preparado para receber essa luz. E aí essa luz, essa energia que a gente coloca naquele momento, onde as células estão todas alteradas em função desse processo dessa queimadura. Então, ela absorve essa energia e essa energia se transforma numa ativação, aumenta o nível de ATP, né? Aumenta o nível de energia celular. E isso se torna viável para que ocorra, então, esse processo cicatricial de uma forma tranquila, tá? Então, a luz vermelha, ela é uma luz que tem um comprimento de onda, que a gente fala de 660 nanômetros. Esse comprimento de onda é um tamanho de onda que ele atinge até a nossa derme reticular, como vocês estão vendo aqui. E aqui na derme reticular, na derme papilar, é justamente onde eu tenho uma produção de colágeno maior, é onde eu tenho ali os nossos sistema linfático funcionando. Então, essa luz, fisiologicamente, ela vai ser favorável para que esse processo ele ocorra de uma maneira mais organizada. Então, ativa a síntese de colágeno, melhora a questão da elastina, então ele ativa a produção das substâncias de sustentação da pele, além de ter esse efeito biomodulador da ação inflamatória, tá? Então, ele vai ter até uma ação tanto analgésica que vai auxiliar o cliente nesse pós-procedimento, tá? Então, é muito bem indicada para pós-eletrocautério, assim como é indicada para pós-microagulhamento, como é indicada para pós-radiofrequência. Por quê? Porque justamente ela trabalha esse processo cicatricial, tá? Então, é importante que vocês tenham isso e aplique a luz logo em seguida do processo do eletrocautério. Então, vamos agora a gente entender quais são as aplicabilidades que a gente pode fazer dessa tecnologia. Então, até aqui, gente, a gente entendeu que o eletrocautério é uma corrente elétrica que vai atuar diretamente sobre o tecido, promovendo uma cauterização, ou seja, uma queimadura. Eu vou gerar uma lesão no tecido, essa lesão ela vai desencadear um processo inflamatório, do qual a minha pele precisa estar preparada para poder fazer o reparo desse tecido. E aí eu vou ter uma aplicabilidade, um sucesso nesse tratamento, porque eu vou trabalhar de acordo com o tipo de pele. Então, é fundamental que você, profissional, observe ali as contraindicações que teria relativos ao fototipo, por exemplo. Pessoas de fototipos mais altos são pessoas que tendem a ter pigmentação inflamatória. Então, é lógico que se eu fizer uma lesão numa pele que tem um fototipo mais alto, o risco que eu vou correr dessa pele manchar é muito grande, mas isso não acontece só no cautério, isso acontece com qualquer procedimento que vá causar uma lesão. Tem pessoas, por exemplo, que têm essa tendência, elas caem, se machucam e a pele mancha. Muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, isso acontece muito. E às vezes isso acontece com pessoas de pele clara. Por exemplo, que elas caem, se machucam e aonde ficou machucado ocorre a hiperpigmentação. Então, esse cuidado você profissional tem que ter. Isso faz parte da sua avaliação. E aí, colocando essa técnica aplicada no tipo de pele correto, observando, eu quero remover uma mancha. Então, gente, observe a mancha, né? Verifique se essa mancha não vem de uma inflamação, se não é uma mancha que eu não posso gerar calor, né? Porque tem o melasma é uma mancha, por exemplo, que eu não posso gerar calor, porque se eu gerar calor no melasma, eu vou aumentar o melasma. Então, vocês precisam observar essas questões antes de definir o melhor tratamento. Então, observou isso? Então, vai para a aplicabilidade, coloca isso no seu trabalho, que o sucesso, com certeza, é muito grande. Então, as aplicabilidades aqui que a gente pode ter na estética são várias. Eu vou começar apresentando para vocês o equipamento para que vocês possam conhecer e daí saber operar com ele. Então, aqui, só para vocês observarem, a gente já tem aqui, segue o equipamento. Esse aqui é a parte traseira do equipamento, onde eu tenho o botão liga e desliga. E é importante, gente, para quem compra o equipamento, já logo observar a chave, né? De voltagem, que é 110, 220, a gente manualmente tem que trocar, tá? De acordo com a voltagem do seu local.
Aqui a gente vê já o equipamento de frente, ó. Eu tenho a caneta, que essa aqui é a caneta do eletrocautério, e aqui eu tenho a caneta de LED. E aqui, gente, ó, vocês podem observar que eu posso aumentar ou diminuir aqui nesse botãozinho a intensidade da corrente que eu estou trabalhando. Então, aqui eu tenho 5 pontos, vocês estão vendo, ó, o verdinho, que esses 5 pontos iniciais eu estou trabalhando numa intensidade mais baixa. Já aqui, ó, a gente nota esses pontinhos laranja, ó, eu já tenho aqui uma intensidade maior, uma intensidade média. E quando eu coloco na intensidade máxima, então ele já acende aqui, ó, essas luzinhas vermelhas. Então, nós, profissionais, conseguimos controlar essa intensidade de acordo com a necessidade que eu tenho no meu trabalho. Nem sempre, não necessariamente, eu preciso trabalhar na intensidade alta, né? Às vezes, quando eu coloco na intensidade mais alta, com aquela ponteira menor de todas, onde eu vou concentrar mais energia, então é onde eu vou promover as maiores lesões. E nesse caso, gente, a pele ela tem que estar preparada para poder receber isso. Por isso, você profissional, você pode aumentar, diminuir, de acordo com essa necessidade, sensibilidade de cada pele. Isso, gente, depende da avaliação, não tem um protocolo, não é uma coisa direcionada, eu vou trabalhar na intensidade 4 quando eu estiver trabalhando para lifting de pálpebra. Não, isso não existe, tá? Você vai controlar de acordo com o tipo de pele que tem que ter sido feito, desculpa, tem que ter sido feito uma avaliação dessa pele antecipadamente, tá? Então, aqui a apresentação de frente, para colocar a ponteira no equipamento, a gente tem uma rosca, né, em cada ponteira, vocês podem observar, e aí com essa rosca, ó, a gente conecta na ponta, aí gira todas são iguais, tá? A gente vai fazer da mesma forma, vai girar até eu sentir que ficou firme, tá? E aí ligou o equipamento, ali eu vou ajustar a intensidade que eu vou trabalhar, e se eu precisar usar a caneta de fototerapia, vocês vão observar que aqui no centro da caneta tem um botão liga e desliga, e é onde a gente vai ter aqui a emissão da luz para fazer a aplicação do cautério, tá? Então, dessa forma, a gente vai operar com o equipamento durante o procedimento, tá? Então, vamos lá. Quais são as aplicabilidades que a gente pode ter de acordo com as ponteiras? Então, a ponteira L, ela é a ponteira que eu posso trabalhar o modo varredura, eu posso trabalhar renovação celular, isso vai promover oxigenação, nutrição da pele, né? Posso preparar a pele para vários tipos de tratamento com essa ponteira. A gente trabalha ela sempre aplicando diretamente na pele, depois que a gente fez os parâmetros, tá, gente? Que a gente viu anteriormente. Aí a gente vai fazendo movimentos curtos, pequenos, e eu vou observando ali a sensibilidade do cliente, eu vou aumentando no equipamento a intensidade, né? E aí eu vou colocando e vou observando o eritema na pele, tá? A gente pode trabalhar a ponteira virando ela aqui, ó, nesse ângulo de 90 graus, para a gente trabalhar linhas específicas, né? A gente pode trabalhar o efeito lift em modo varredura maior, em regiões maiores, como pescoço, colo, né? Que daí dá para ser feito esse procedimento. Observação, gente, pele sempre seca, tá? Limpa, sempre vai usar um higienizador, né? Um sabonete, um fluido de limpeza, uma espuma de limpeza, de preferência que não contenha ácido, porque quando a gente já usa um fluido de limpeza que já contém ácido, às vezes eu já promovo uma certa irritação na pele pelo próprio ácido que contém no produto. Então, é bom que vocês observem essa questão. Fez a higienização, deixou a pele sequinha, então eu posso proceder esse movimento de varredura e não utilizar nenhum cosmético em conjunto. Eu posso aplicar o cosmético depois que eu fiz esse procedimento. Então, primeiro eu faço peeling, depois eu posso aplicar sérum, máscara hidratante, máscaras revitalizantes, posso aplicar vitamina C, aí cada um vai usar o produto de acordo com a necessidade, o objetivo do tratamento, tá? Não é recomendado o uso de ativos agressivos,
né, que possam causar danos, que possam aumentar a inflamação ou provocar queimadura. Gente, cuidado com isso, tá? Principalmente os produtos que contêm ácidos. Existem alguns tipos de ácidos que são mais agressivos, e aí pode gerar ali uma inflamação na pele. Então, se for usar uma substância assim, observe tamanho molecular, tipo de ácido, para que vocês não corram riscos, né, de causar uma agressão ali na pele por um produto que seja aplicado depois. Já a ponteira C é uma ponteira que a gente coloca para utilizar assim, ó, ao redor da boca, orbicular dos olhos, né? Regiões mais arredondadas, né? E essa ponteira, a gente pode preparar a pele para vários procedimentos específicos, inclusive. Eu gosto muito dela para trabalhar antes de fazer as fulgurações, antes de fazer os pontilhados. Então, por exemplo, se eu vou fazer um lifting de pálpebra, normalmente eu gosto de utilizar essa ponteira no preparo da pele, para deixar afinada, dar uma oxigenada ali naquela pele que a gente vai promover uma inflamação, e isso dá um efeito bastante positivo. A ponteira C aqui, ó, mostrando para vocês, nesse caso aqui, justamente a gente ia fazer um lifting de pálpebra. Então, quando existe um procedimento específico, a gente pode direcionar aqui esse preparo para ser feito dessa forma, tá? E ali, ó, eu vou trabalhar a linha, posso trabalhar uma linha mais específica, uma linha mais profunda, né, para dar essa oxigenação ali, para aumentar essa vascularização. Lembrando, gente, que quando eu aumento a vascularização, eu trago sangue para a superfície da pele. Então, isso faz com que o processo de reparo tecidual, ele aconteça de uma maneira mais organizada, tá? Então, ali, ó, promovendo um afinamento. E aí é uma oportunidade também, né, que a gente tem, no caso, de revitalizar essa pele, porque a gente pode, com a mesma ponteira, ó, fazer um processo de revitalização geral. Mesmo que, por exemplo, o seu objetivo, o seu tratamento, o objetivo dele seja fazer um lifting de pálpebra, mas você pode ali, ó, com essa ponteira, dar uma preparada, né, geral na pele, e no final aplicar ali um produto hidratante, regenerador, né, que assim você trabalha a pele como um todo, tá? Então, essa é a ponteira C. Já a ponteira G é uma ponteira muito boa para a gente trabalhar a parte de sulcos, linhas específicas, né? A gente pode trabalhar o que a gente chama de modo varredura. Então, por exemplo, aqui no sulco naso, ó, a gente pode trabalhar especificamente essa ponteira e eu posso combinar ela com as menores, tá? Sempre lembrando disso, né? Ó, áreas específicas. Por quê? Porque ela vai talvez entrar dentro da linha, vai nutrir essa linha ali, essa parte da pele onde a gente não chega, às vezes, uma circulação normal, né? E isso vai favorecer o processo de reparo tecidual. Agora, ela é uma ponteira muito boa para trabalhar estrias, tá, gente? Ó, estrias é um procedimento que nós não indicamos, né? Não aconselhamos fazer o modo pontilhado. Então, em estrias, a gente não trabalha as ponteiras menores, a gente trabalha a ponteira G e pode trabalhar também a ponteira M, tá? Essas duas ponteiras, elas podem ser destinadas a esse trabalho. Sempre eu vou trabalhar fazendo uma leve escoriação sobre a linha da estria, ó, acompanhando, né, o formato dela, para nutrir. Sempre a gente usa esse procedimento em estrias nacaradas, estrias brancas. A gente também não usa em estrias vermelhas. Por quê? Na estria vermelha, ela já está no processo inflamatório. Então, se eu instigar ali uma inflamação maior, eu vou acelerar esse processo de cicatrização, gerando ali uma estria branca. Por isso que quando a estria ela está vermelha, ideal é você trabalhar com a fototerapia. Porque ali você vai trabalhar o controle desse processo inflamatório que já está acontecendo. Muitas vezes, quando a estria está arroxeada e avermelhada, é um processo recente. Então, você consegue quase que trabalhar a reversão desse processo, né? E no caso das estrias já nacaradas, então já ocorreu o processo cicatricial. Então, ali é interessante a gente trabalhar esse modo varredura, justamente para trazer a nutrição. E aqui, olha só, no caso da ponteira M, a gente consegue trabalhar estrias mais finas, em peles mais firmes, por exemplo, no caso de adolescentes, estrias em adolescentes,
eu tenho ali um efeito bem positivo trabalhando com essas ponteiras menores aqui, ó, a ponteira M, por exemplo, ó, que eu consigo trabalhar o modo varredura, tá? Sempre no modo varredura, gente, em estrias, tá? A gente não aconselha fazer o pontilhado, um processo inflamatório intenso em estrias. Existem vários motivos, mas um para você refletir, em função das estrias, por exemplo, ela está em partes do corpo onde a pessoa precisa usar roupa, às vezes vai roçar ali, né? Nessa pele, ela vai... Desculpa, a gente caiu aqui, ó. Vamos... por exemplo, a pessoa que ela pode vestir uma roupa mais apertada, e aí aonde a pele está machucada pode gerar uma ferida muito maior. Sem contar que no corpo, às vezes, a pessoa tem mais dificuldade, né, por não ser uma área exposta, em ter certos cuidados dos procedimentos, tá? Então, um dos motivos grandes é esse. E existem outros em função do reparo tecidual, né, ser um tecido onde já houve uma lesão cicatricial, e às vezes a gente tem um retardo desse reparo tecidual, e isso também pode gerar intercorrências, tá? Então, procurem trabalhar com as ponteiras maiores, sempre nesse modo varredura, e acompanhando esse processo cicatricial. Na estria, a gente pode trabalhar a cada 15 dias, por exemplo, principalmente quando é a ponteira M. Na ponteira G, talvez vocês possam até conseguir fazer um trabalho semanal, dependendo da avaliação que você, profissional, vai fazer, tá? E depois que vocês fizerem esse procedimento, pode usar substâncias, né? Produtos específicos para estria, que vão ajudar a regenerar esse tecido. Já quando a gente fala das ponteiras P, PP e XP, então, para essas ponteiras, a gente jamais trabalha o modo varredura. Sempre a gente trabalha o modo pontilhado, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha, encosta e tira, dando um intervalo entre os pontos, né? Porque eu vou gerar ali um processo cicatricial, e aí eu vou instigar ali, e aí as células boas que estão ao redor dessa ferida que eu vou causar, elas vão auxiliar nesse processo de cicatrização. Então, a gente trabalha sempre pontilhando a borda e o centro das manchas, posso trabalhar manchas da face, do colo, das mãos. A gente também trabalha os pontilhados aqui, pensando no rejuvenescimento e o lifting de pálpebras. A gente também trabalha aqui, ó, o pontilhado, pensando aqui, ó, nas linhas. E nas linhas tem aqui uma dica para vocês. A gente trabalha sempre a borda da linha, nunca o centro dela, tá? Porque eu quero um efeito de preenchimento dessa linha, eu quero trazer essa linha mais profunda, eu quero diminuir essa profundidade para trazer para a superfície. Então, não pontilhe o centro da linha, sempre pontilhe a borda, né, da linha. Isso vai trazer efeitos melhores. Então, olha aqui, por exemplo, esse pontilhado numa mancha, né? Então, aqui com uma ponteira XP, tá? A gente vai fazer toda a borda aqui, ó, da mancha, né? E o centro dela. Outra coisa, gente, não pontilha a ponto de você perceber que a pele soltou toda e você continua pontilhando, porque daí você vai causar um machucado tão grande que daí, em vez de você remover aquele pigmento de superfície, você pode acabar gerando outro pigmento, justamente porque a inflamação acaba gerando pigmentação. Então, tomem cuidado com isso na hora de fazer esse pontilhado, tá? Procurem pontilhar a borda e o centro, mas não a ponto de remover, tá? A crosta, porque é importante essa crosta estar lá, ela faz parte do processo de reparo tecidual. Então, eu não posso remover a crosta. E também tem que orientar o cliente a não fazer isso. O cliente não pode remover a crosta. Às vezes as pessoas têm essas tendências, né? Faz um machucado e aí vai lá e fica tirando aquela crostinha e aí expõe aquela pele que ainda não está regenerada. Quando a gente faz isso, a gente pode fazer com que essa pele pode manchar, pode criar uma cicatriz ali. Então, não é bom, gente, remover a crosta antes da hora, tá? Então, tem que deixar esse processo correr. Lembra, a gente falou que existe uma cascata inflamatória que vai desde, né, da fase da injúria até a finalização do processo. Então, isso tem que acontecer de uma forma natural. Normalmente, com 5, 6 dias, a crosta ela já não permanece, né? Ela cai. E aí, então, a pele já está preparada para ficar exposta, né? E aí, o uso de filtro solar, gente, é imprescindível, tá?
Então, nessa forma de pontilhado, a gente consegue trabalhar vários protocolos diferentes. A gente consegue trabalhar aqui, ó, fazendo lifting de orelha, a gente consegue fazer a papada, né? Fazer esse pontilhado para dar aquele lifting de papada. A gente consegue trabalhar cicatriz de acne. Cicatriz, gente, a gente tem que observar que a gente só pode trabalhar cicatriz atrófica, não hipertrófica. O que é isso? Atrófica é quando eu tenho uma depressão na cicatriz, e aí eu quero um efeito de preencher. Então, eu faço o processo inflamatório para produzir mais fibras e aí preencher aquele espaço. Mas quando eu já tenho uma cicatriz onde eu já tenho esse excesso de pele, então aí eu não tenho indicação para essa técnica. Aí são outros procedimentos, tá? Mas é excelente para trabalhar a cicatriz atrófica, né? Então, eu vou fazer todo o pontilhado, gente, também na borda da cicatriz. Eu não vou pontilhar o centro da cicatriz de acne. Eu vou pontilhar sempre as bordas. E aqui, ó, eu também posso fazer o pontilhado no caso da sobrancelha, tá? Que a gente pode remover. Se eu quero remover só uma linha aqui, vamos pensar que foi feito e ficou um fiozinho fora. Então, eu vou promover o eletrocautério somente sobre aquele fiozinho que eu quero retirar. Agora, se eu quero retirar toda aquela pigmentação, então eu vou ter que fazer esse processo em toda a sobrancelha. Tá bom, gente? Em toda a área, toda a extensão onde foi feita a pigmentação. Mas é com esse modo pontilhado e é com essas ponteiras que a gente faz esses protocolos, tá? Normalmente a gente vai fazer um trabalho mais habilidoso, né? Quando a gente trabalha o lifting de pálpebras, por exemplo, ó, vocês podem observar por esse vídeo que a gente trabalha bem rapidinho, né? Pode ser feito aí de acordo com cada profissional, de acordo com a orientação que cada profissional tem, de acordo com o seu conselho de classe. Ele pode utilizar ali um anestésico anteriormente, né? Alguns pacientes são muito sensíveis a esse procedimento, então pode ser preparado ali a pele a utilização de alguma substância anestésica. Mas o anestésico, gente, cada profissional tem que saber qual vai usar. A dica que eu dou é que não use anestésicos que têm vasoconstritor, porque quando eu uso um anestésico com vasoconstritor, eu vou inibir a chegada dessa oxigenação e essa nutrição na superfície da pele. Então, isso não é muito viável para efeito positivo do meu procedimento, né? Eu preciso dessa nutrição, eu preciso dessa oxigenação para aumentar o reparo de tecido. Agora, com relação ao procedimento, quanto mais habilidade você tem nas mãos para promover esse procedimento, então o seu paciente vai sofrer menos, né? Então, eu costumo usar apenas uma lidocaína, 4%, um anestésico mais leve, né? Para não causar um efeito negativo no resultado final. Mas cada profissional, ele vai buscar ali, de acordo com o seu conselho de classe, tá, gente? Para que não tenha problemas. Então, aqui é como a gente faz um lifting de pálpebras, né? Aqui, por exemplo, nesse primeiro caso que vocês viram aqui, eu estou usando uma ponteira que é a XP. Nesse segundo caso aqui que vocês estão vendo, essa pele ela já é uma pele mais sensível, ela já tem uma vascularização mais aumentada, então o pontilhado aqui está sendo feito de uma maneira mais leve e com uma ponteira aqui, no caso, AP, né? Então, eu estou usando uma ponteira um pouco maior para não promover uma lesão muito intensa em função dessa pele ser mais sensível. Então, é essa avaliação que você, profissional, precisa fazer. E aqui, ó, no caso, o pontilhado que a gente está vendo aqui, é um pontilhado na linha, então a gente pontilha levemente toda a borda da linha, tá? E aí, a gente faz o pontilhado na ida e na volta da borda, tá? Em seguida, terminei o procedimento, sempre a pele seca, né? Totalmente seca. Em seguida, eu vou fazer a aplicação da fototerapia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse LED, a caneta de LED preparada. A gente pode colocar um filme, inclusive, né, osmótico ali, protegendo a ponteira de acrílico da caneta. E aí eu vou colocar e deixar em média 20 segundos paradinho em cada ponto onde eu fiz ali a minha lesão, né? No caso do eletrocautério, tá? Então, é fundamental que a gente faça esse procedimento logo que a gente termina, e a gente também pode aplicar 3 a 7 dias depois. Então, seu paciente pode retornar aí na clínica
com 3 dias, 7 dias do procedimento e você fazer novamente a aplicação da luz para auxiliar nesse reparo do tecido. Isso é muito viável, tá? E auxilia no resultado. E depois que você fez a aplicação da luz, então você pode aplicar um produto na pele. Mas que produto que eu posso aplicar, né? Porque a pele está machucada, a pele está com edema. Que produto eu vou poder aplicar? Então, vocês têm que procurar, gente, um produto que ele possa ser utilizado em peles que estão nessa condição. Então, a gente indica os produtos que foram produzidos para microagulhamento. Porque quando a gente faz microagulhamento na pele, a pele está machucada, a pele está aberta, às vezes até sangrando. A gente aplica o produto e ele não arde, né? A pele absorve e ele compõe ali o tratamento do microagulhamento. Então, a mesma coisa. Vocês podem usar essas monodoses que várias empresas de cosmético têm, né? Que são preparadas. Agora, procurem usar as monodoses, né? Não produtos que vocês abrem, fecha, produtos em conta-gota, por exemplo, que aí você corre o risco de contaminação. Você abre o produto conta-gota, coloca a conta-gota na pele, às vezes encosta, volta aquele conta-gota para dentro do vidro, então pode ocorrer ali, contaminação não é legal. Agora, as monodoses elas não têm contato, né, com nada, e muitas vezes são produtos que você pode fazer uma única utilização. Então, essas monodoses, elas são bastante viáveis. Então, no final do procedimento, aplica ali uma monodose, né, na pele, mas observem o quê? O que não pode ter o produto que eu vou usar? Não pode ter corante, não pode ter aromatizante, não pode conter ácidos, porque são substâncias que podem causar irritação na pele. E aí, causando irritação em cima dessa lesão que você causou, você tem um descontrole do processo inflamatório. Então, isso não é legal, tá? Então, procurem usar substâncias que vão regenerar, que vão hidratar, principalmente hidratar a pele nesse pós-procedimento, tá? E é assim que a pele mais ou menos fica no dia seguinte, né? Esse é o dia seguinte de um processo inflamatório. Então, a gente vê aqui o pontilhado, né? Outra coisa que é legal observar, que eu não falei, mas é legal observar, essa pálpebra móvel, essa pálpebra que você abre e fecha, né? Não é legal fazer esse pontilhado da inflamação. Por quê? Justamente porque ela é móvel, quando a gente abre os olhos, essa pele ela vai entrar por baixo da outra. Então, se ocorrer ali um processo inflamatório intenso ou um edema maior, é importante que essa pele ela esteja livre para que não sofra, inclusive, a proliferação bacteriana. Então, a gente não trabalha essa até pela sensibilidade também, né, gente, o perigo, né, de estar fazendo isso muito próximo aqui à região dos olhos e também pelo fato da pessoa ter esse movimento da pálpebra. Então, existe essa linha côncava aqui, né, ó, essa linha côncava, então a gente faz esse procedimento de pontilhado a partir dali. E aqui, para vocês verem, ó, circulando as linhas, tá? Então, quando a pele, ela tá assim, você tem que orientar o seu cliente em casa a como fazer a higienização dessa pele. Então, você vai ter que indicar o sabonete correto, né? Utilizar uma água fria, não colocar água quente em cima dessa pele, não remover as crostas, né? E essas orientações, como eu já disse anteriormente, elas estão no nosso caderno de protocolos, tá? Então, aqui, ó, quanto mais você busca de conhecimento com relação à avaliação da pele, tipos de pele, né? Quanto mais você treina, então, quando pega o equipamento no início, é bom treinar a gente numa fruta, pega uma banana, treina na banana, né? Treina lá numa maçã verde, olha qual que é a diferença, né, de lesão entre essas ponteiras, né? Pega a ponteira XP, faz uma lesão na banana, aí coloca outra, e aí você vai criando critérios para você trabalhar, né? Quanto mais você vai criando esse critério, quanto mais conhecimento, melhor você vai ficando nessa técnica, né? Então, é importante que você faça isso. Jamais dispense uma ficha de avaliação onde você tenha conhecimento dos fototipos, quais são os medicamentos que seu cliente, seu paciente está utilizando, né? Observe qual é o tipo de trabalho que ele tem, se ele não se expõe a nenhum tipo de calor, porque esses fatores, eles alteram tanto o procedimento que você vai fazer, como os cuidados que você vai orientar ele a ter, né?
Ele precisa ter um termo de consentimento, esclarecimento, né? Então, a gente precisa explicar para o cliente o que é o procedimento, né? Que vai promover uma queimadura, que vai promover uma lesão, que ele precisa ter esse cuidado em casa. Às vezes eu noto, quando muitos profissionais me procuram, que não há ali um conhecimento do paciente. O cliente ele não entendeu muito bem como ele tinha que cuidar dessa pele. E se ele não tem esse cuidado em casa, ele vai, com certeza, atrapalhar nos resultados e estragar, né, esse tratamento que você está fazendo. Então, isso aqui é um conjunto de situação, né? Então, a ficha de avaliação, o termo de consentimento, ele vai consentir você a fazer esse procedimento e vai esclarecer para ele o que é esse procedimento. E as orientações home care. No caderno que eu falei para vocês, tem lá um modelo de termo de consentimento. Cada um de vocês pode pegar esse material e pode criar o seu próprio, né, com o logo da sua empresa, com o seu nome ali, deixando para o cliente ali um contato que ele possa te procurar caso surja alguma dúvida, tá? Então, isso daí é muito importante. E o equipamento em si, ele já vem dessa forma, né, gente? Ele vem completo, ele já vem com as 7 ponteiras para você trabalhar, vem com as canetas, né? E os óculos, né? Que é para você fazer a fototerapia. O óculos tanto do profissional quanto o óculos do paciente, tá? E aí tá aí para vocês fazerem um bom trabalho. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu aguardo vocês para a próxima aula, tá bom, gente? Tchau, obrigada.